Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Um dia bom para falarmos da palavra de Deus. O nome da palavra hoje é Alinhados com a Edificação da Casa de Deus. Alinhados com a edificação da casa de Deus, da casa do Senhor, amém? Abra sua Bíblia em Efésios 4. Efésios 4. Eu vou ler bastante versículos hoje, então vocês anotem, né? Anotem pela Bíblia, anotem no caderno, anota do bloco de notas do seu celular. Efésios 4, vou ler a partir do versículo 10 até o 16. O que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu alguns como apóstolos, outros como profetas, alguns como evangelistas e alguns como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a obra da edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a condição de homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, agitados de um lado para o outro, pelas ondas e levados ao redor de todo vento de ensinamentos, pela artimanha de homens, pela astúcia que induz a um sistema de erro, mas apegando-nos à verdade em amor, cresçamos em tudo nele, que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, entrelaçado, por meio de toda a junta do rico suprimento e por meio da operação, segundo a medida de cada parte, realiza o crescimento do próprio corpo para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela sua palavra, Senhor, que possamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, meu Pai, que possamos estar alinhados, Senhor, à sua vida, meu Pai, para que a sua vida venha crescer em nós, Senhor, conforme diz a tua palavra, que sejamos edificados em ti, Senhor, que possamos ser participantes dessa edificação, Senhor, que possamos, Senhor, permanecer, Senhor, ajustados e alinhados, Senhor, na sua verdade, Senhor, na sua vida, para que cresçamos, Senhor, como um edifício, Senhor, saudável, santo, diante de ti, Senhor. Coloca, Senhor, a vida de cada um que está aqui, Senhor, que possamos, Senhor, nos esvaziar de nós mesmos, esvaziar a nossa mente, nosso coração, nos rendemos, Senhor, em corpo, em alma e em espírito, Senhor, para ouvir a sua voz, que possamos ouvir a sua voz, Senhor, e que possamos, Senhor, permitir que o Senhor venha construir em nós, edificar em nós, aperfeiçoar em nós, Senhor, tudo aquilo que é seu, para que cheguemos à estatura do homem perfeito, que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Glória a Deus. Mais do que uma pregação, os nossos domingos, eles possuem um ambiente de ensino, amém? Diferente do que a gente encontra em várias igrejas, nós não lançamos palavras ao vento, não é uma palavra motivacional que você vem, recebe e vai embora para casa, e no próximo domingo você recebe uma outra palavra totalmente desconexa. Nós vivemos debaixo de um ambiente de ensino. Por quê? Porque os ambientes de ensino, eles são altamente produtivos. O ambiente de ensino, onde você recebe uma palavra que vem te ensinar e não apenas, te encher, ou encher a sua alma, ela vem nos permitir manter uma sequência na edificação. Todo ambiente de ensino permite que nós possamos dar sequência na edificação, e é por isso que o Senhor sempre nos guiou a trazer palavras que sejam conectadas às palavras anteriores, amém? Então quem realmente estuda a palavra, quem para ouvir as palavras, entende que as palavras elas estão todas conectadas, Nós
Deus permitiu que nós vivêssemos um ambiente mensal, né? Às vezes entra em 2 meses, 3 meses, mas em um ambiente mensal, onde Ele traz algo que Ele quer que seja edificado sobre a igreja, amém? Por isso que nós estamos vivendo no mês de agosto um tempo de alinhamento. E tudo aquilo que nós estamos falando e ministrando é para estarmos alinhados à vontade de Deus, alinhados àquilo que Deus quer construir e edificar dentro de nós. Porque a igreja, ela está muito acostumada a viver de eventos. E viver de eventos é isso, é viver de palavras desconectadas, é viver de encontros e encontros, amém? Não estou falando de festas no sentido de eventos, mas só ela está acostumada a viver de encontros e encontros desconectados a esse ambiente de edificação. Então a igreja em si, ela está muito mais acostumada com eventos do que viver por processos. Porque um ambiente de edificação te faz viver por processos. Um ambiente de edificação te faz viver nesse processo de construção da vida de Deus dentro de nós, amém? Então a igreja em si, a igreja de modo geral, ela está mais acostumada com essa ideia de eventos do que viver de processos. E o problema de viver de eventos é que viver de eventos é como se você vivesse num carrossel. Você dá voltas, mas você sempre para no mesmo lugar. Você sempre volta para o mesmo lugar. É como num carrossel. Você pode fazer coisas, mas sempre está voltando para o mesmo lugar. Por quê? Porque você não está construindo nada. Você não consegue edificar nada. Mas os processos nos ajudam a avançar. Os processos de edificação da vida de Deus em nós vai nos ajudar a avançar. Por quê? Fazer coisas nem sempre é sinônimo de avançar. Mover-se tão pouco é sinônimo de avanço. Não é porque você está se movendo que você está avançando. Foi o exemplo do carrossel. Você se move e no final você para sempre no mesmo lugar. Então se mover não é sinônimo de você avançar. Fazer coisas não é sinônimo de que você esteja avançando. Israel se moveu durante 40 anos no deserto e não avançou. Eles se moveram 40 anos em volta do mesmo lugar e não chegaram a lugar algum e não avançaram. Então, é tempo de nós migrarmos a nossa mentalidade de eventos para uma mentalidade de processos. É necessário que a igreja tenha uma mentalidade de processo, uma mentalidade no qual nós estamos construindo algo, estamos edificando algo. E se nós queremos avançar, não é uma opção não mudar de mentalidade. Mudar para uma mentalidade de processos não é uma opção para aqueles que desejam avançar no Senhor, para aqueles que desejam progredir no Senhor. E esses ambientes de ensino, né, colaboram com esses processos. Sentar com uma mentalidade que você deseja realmente aprender aquilo que você está ouvindo, é entender que nós começamos, né, a ser graduados naquilo que Deus está impartindo conosco. Sentar com uma mentalidade de quem deseja aprender é nós entendermos que nós começamos em um tema e nós vamos ser graduados nesse tema. Deus vai nos levar a uma graduação sobre aquilo que Deus está impartindo conosco. Vocês estão entendendo? Diga amém. E é por isso que nós vamos continuar hoje falando, né, tendo a nossa conversa sobre alinhamento. Então, debaixo desse ambiente, nós vamos ter pão para dar, amém? Mas também eu quero ter sementes para compartilhar, amém? Porque em um ambiente de ensino, eu não sou necessariamente obrigada a corresponder a necessidades imediatas, amém? Então, em um ambiente de ensino, em um ambiente de processos, nós temos pão para dar, porque a palavra do Senhor nos alimenta, amém? Mas muito mais do que dar pão, eu quero semear sementes no seu coração, amém? Porque Deus dá semente para aqueles que
semeiam. Então há uma diferença entre você receber pão e receber semente. O pão, ele vem para uma necessidade imediata, para saciar a sua fome, amém? E é isso que nós comemos de Cristo, somos saciados por Ele, amém? Mas ao mesmo tempo que comemos do pão, Deus também imparte sementes, para que nós podemos plantar, para que possamos gerar, para que possamos frutificar, para que possamos crescer e avançar na palavra, amém? Então, a minha oração é que em vós seja encontrada uma terra fértil, para que essas sementes deem frutos. A nossa oração é que toda palavra impartida não seja apenas como pão para saciar as suas necessidades imediatas, mas que toda palavra se torne uma semente de vida no seu coração. E eu tenho a plena convicção que uma pregação não resolve vidas, a não ser que ela encontre uma terra fértil. Uma pregação não vai solucionar a sua vida, a não ser que encontre uma terra fértil em você, porque o problema não está com a semente. Por quê? Porque a semente é boa. A semente de Deus é perfeita. A semente é a palavra de Deus. Porque o problema não está na semente, o problema está na terra. A parábola do semeador vai dizer que o semeador saiu a semear. E como é possível a semente ser lançada e ter terras que não frutificaram e ter terras que frutificaram? Como é possível a mesma semente em uma terra dar fruto, em outra terra não dar fruto? Então eu entendo, o problema nunca é a semente. A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus ela é inerrante. Portanto, não há nada de errado e não há nada de mal com a palavra de Deus. O problema está na terra. E a distância entre aquilo que nós escutamos da palavra e aquilo que nós podemos ver na nossa vida não é por causa da deficiência da palavra, mas sim por causa da terra. Se há uma diferença, uma distância grande entre a palavra que é ministrada e você vê essa realidade na sua vida, não é por conta da palavra, porque a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é inerrante, a semente é boa. O problema é a terra. E é por isso que nós temos que limpar a terra, por isso que nós temos que exortar, por isso que nós temos que lapidar, por isso que nós temos que ser aperfeiçoados. Por quê? Porque a terra precisa ser limpa. Para quê? Para que quando a semente caia, encontre uma terra que venha produzir. Encontre uma terra pronta para produzir, uma terra pronta para poder germinar essa semente. E quando Deus encontra uma boa terra, Ele não para de dar sementes. Quando Ele encontra a boa terra, Ele não para de entregar sementes. Então essa semente não precisa ser manipulada. Essa semente, ela não precisa ser modificada. Essa semente não precisa de fertilizante, não precisa de intervenção humana. A semente só precisa de uma boa terra. A semente só precisa encontrar uma boa terra. Nós temos que ser essa boa terra. Ele tem que encontrar em nós essa boa terra, porque a semente por si só, ela sabe dar fruto. A semente por si só sabe o seu papel, ela sabe dar fruto. E essa semente sabe como produzir, ela não precisa da intervenção do homem, ela só precisa de uma boa terra. Então, eu oro a Deus para que Ele nos dê a boa semente e que nós, como igreja, possamos nos comprometer em fazer essa semente cair em boa terra. Temos que estar compromissados para que essa semente, não venha morrer em um solo árido, em um solo sem vida. Nós temos que nos comprometer em dar para essa semente uma boa terra, amém? Passada a nossa introdução, Efésios 4, como nós lemos, vai dizer que Deus entregou graças ministeriais para aperfeiçoar os santos.
para nos aperfeiçoar. Para quê? Para a obra do ministério. Então nós somos aperfeiçoados para a obra do ministério. E para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então nós somos aperfeiçoados para podermos edificar a igreja do Senhor, para podermos edificar a casa de Deus. E há 3 coisas como colaboradores de Deus que nós devemos ter sempre presente. Há 3 coisas como colaboradores de Deus, né, nessa edificação, que nós devemos sempre ter presente. Número 1, o nosso maior recurso é a vida de Deus. Como colaboradores de Deus, nós temos que ter sempre presente o quê? O entendimento que o nosso maior recurso é a vida de Deus. Domingo passado nós falamos muito acerca da vida de Deus, amém? Se você não assistiu o culto, assista. Uma palavra edificadora, amém? Sobre a vida de Deus. Então entenda, o nosso maior recurso não são estratégias, o nosso maior recurso não são métodos, o nosso maior recurso não são formas, o nosso maior recurso não são coisas, o nosso maior recurso é a vida de Deus. 1 Timóteo 6, versículo 12 vai dizer assim: combate o bom combate da fé e tome posse da vida eterna. Então 1 Timóteo 6,12 vai dizer que nós temos que tomar posse da vida eterna, porque o nosso maior recurso para cumprir a obra de Deus não são os dons. O nosso maior recurso para cumprir a obra de Deus, para edificar a casa de Deus, não são os dons. Os dons, os talentos, eles colaboram, mas não são o nosso maior recurso. O nosso maior recurso é a vida de Deus. Por isso que Jesus vai falar, como nós ministramos domingo passado, em João 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e tenham essa vida em abundância. Por quê? Porque o nosso maior recurso não é as nossas habilidades, nossos talentos, não são nossos dons. O nosso maior recurso ainda é a vida de Deus em nós. Por isso que 1 Timóteo vai dizer, toma posse dessa vida, toma posse da vida eterna, porque essa é a boa notícia do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por quê? Porque ele nos deu a sua vida segundo a vida de Deus. Então Romanos 1, 26 vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, que crê em Cristo. Por quê? Porque ele nos deu a sua vida. Porque ele nos deu, o recurso mais importante de todo o céu, de toda a terra, de tudo que há, a sua vida. Ele nos deu a sua vida e nos faz viver segundo a vida de Deus. É por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 4, do versículo 8 ao 9, assim: em tudo somos atribulados, mas nunca angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Em Filipenses 4:11 vai dizer assim: sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura, sei viver em escassez e abundância. Então eu entendo o que Paulo está dizendo, que ele aprendeu o mistério de ser feliz em todo lugar e em qualquer situação. Por quê? Porque ele tinha algo de mais precioso do que o dinheiro, do que se preocupar, com as perseguições. Ele tinha a vida de Deus. Então Paulo aprendeu o mistério de ser feliz em todo lugar, em qualquer situação. Por quê? Porque o que determina a nossa vida não é aquilo que nos rodeia, mas é a vida que temos e a vida que manifestamos. O que vai determinar a minha vida e a sua vida não são as circunstâncias que nós passamos, mas o que vai determinar a nossa vida é o quanto da vida de Deus nós temos em nós. O quanto dessa vida cresce em nós, o quanto dessa vida nós manifestamos. Então Paulo aprende o segredo de ser feliz em qualquer situação, em ser alegre em qualquer situação. Qualquer lugar que ele estivesse, passando por qualquer situação, Paulo era feliz, porque a nossa felicidade está em ter a vida de Deus.
A nossa felicidade não está em ter coisas, não está em ter habilidades ou dons. A nossa felicidade está em ter a vida de Deus. O que mais importa não é que você tenha cara de crente, mas que você tenha a vida de Deus. O nosso propósito não é que você tenha cara de crente, que você faça cara, de evangélico. A edificação do corpo de Cristo é para que você tenha a cara de Cristo. Para que você venha refletir a face de Cristo. Para que as pessoas olhem para você e vejam e reconheçam a vida dele em vós. Sem dissimulação, sem maquiagem, como nós falamos semana passada. Não podemos ser dissimuladores. Nós não queremos que você pareça um crente. Nós queremos que você se torne a imagem de Cristo. Porque a nossa preocupação como colaboradores da obra de Deus é sermos impartidores de vida. A nossa preocupação é sermos impartidores de vida. 2 Coríntios 4, versículo 10 e 11, vai dizer assim: trazendo no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. Então a nossa preocupação é que a vida de Jesus se manifeste através de nós. A nossa preocupação é sermos impartidores de vida, amém? Nós somos transmissores de vida. A igreja foi chamada para ser transmissora de vida. E o maior recurso de um ministério não é o marketing. Não é uma boa propaganda. Jesus não tinha marketing e as multidões ainda o seguiam. Jesus não precisou de marketing, Jesus não precisou de uma boa propaganda, porque o que as pessoas precisam não é de uma melhor estratégia, o que as pessoas precisam é de vida. As pessoas precisam de vida, e não é qualquer vida, é da vida de Deus. É isso que elas precisam. Vocês estão entendendo? Diga amém. Número 2. Como colaboradores de Deus, nós temos que entender que o crescimento dessa vida não é para que ela cresça somente em mim. O crescimento dessa vida não é para que ela cresça em mim. Então entenda, essa vida é impartida em nós e ela vem nos encher, nos moldar, ela vem de fato crescer dentro de nós, mas não para que você venha dizer: oh meu Deus, quanta vida de Deus eu tenho. Não é para você ficar dizendo: nossa, eu sou cheio da vida de Deus. Tudo que Deus faz em você não é por você. Nós temos que entender, como colaboradores da edificação da casa de Deus, que tudo aquilo que Deus faz por nós não é por nós. Nós somos muito individualistas, né? Nós somos seres individualistas, pensamos e queremos que tudo que Deus faça conosco. Que tudo aquilo que Deus esteja fazendo seja em nosso benefício, seja por nós. Nós pensamos sempre primeiro em nós. Isso faz parte da individualidade e do ego do homem, amém? Da natureza do homem. Ele quer tudo para si, quer que Deus, me dê uma vida melhor, quer que Deus te torne conhecido, você quer que Deus te faça ter êxito nas suas coisas, na sua família, nas suas finanças. O homem, ele é individualista, ele sempre pensa em si, mas tudo que Deus faz em você não é por você. Nós temos que ter essa consciência de que tudo que Deus está fazendo na nossa vida não é por nós. Tem um propósito que vai além de nós. Tem um propósito que vai além do homem. Mas a verdade é que o crescimento dessa vida não é por minha causa, mas é por causa da edificação da sua casa.
Então, tudo aquilo que Deus faz em nós não é por nós, é para a edificação da sua casa. Desde Gênesis até Apocalipse, todo relato vai apontar para uma direção: uma casa sendo edificada. Se você ler de Gênesis até Apocalipse, você vai ver que tudo vai caminhar para uma edificação, para uma direção: a edificação da casa de Deus. A edificação da casa eterna de Deus. Uma casa está sendo edificada, amém? Deus não está interessado em mim ou em você particularmente. Ele não tem um interesse individual, individualista para conosco. E eu sei que isso pode ser duro às vezes de ouvir, isso pode ser incômodo de ouvir, mas nós precisamos migrar para uma consciência de edificação. E uma consciência de edificação é entender que não é sobre nós, não é por nós, é para a edificação da sua casa. Antes de mim, Deus já edificava a sua casa. Antes de Deus nascer, a Juliana nascer, Deus já edificava a sua casa. Quando a Juliana morrer, Deus vai continuar edificando a sua casa. Então não se trata de nós, amém? Até que Jesus venha, vamos nascer e morrer, e Deus vai continuar edificando a sua casa. Porque o propósito de Deus vai além de nós, não é sobre nós, é sobre a edificação da sua casa eterna. Então isso não começa e nem termina conosco. Então nós temos que largar essa mente individualista e achar que Deus está trabalhando para o nosso benefício, para nós. Deus está trabalhando para a edificação da sua casa. E com essa mentalidade de edificadores, nós então podemos colaborar com que a casa se edifique. Mas se nós não transitamos para uma mente de colaborador, para uma mente de edificador, nós podemos atrasar que a casa seja edificada. Então, nós podemos colaborar com a casa ou podemos atrasar que a casa seja edificada. Deus não me chamou para eu edificar a minha casa. Deus não me chamou para que eu venha edificar o meu ministério. Todas essas coisas são maneiras, com que a casa de Deus seja vista. Então entenda, o ministério, a sua casa, a sua família é uma forma de se ver Deus, é uma forma do que a casa de Deus seja vista. Mas Ele não me chamou para edificar a minha casa, Ele não me chamou para edificar o meu ministério. O chamado é para edificarmos a sua casa. Se trata sobre a casa dele, se trata sobre o propósito dele. Mas a casa de Deus, entenda, ela é muito maior do que uma igreja local. A casa de Deus é muito maior do que uma igreja nacional. A casa de Deus está presente em toda a terra. Então é algo muito maior do que edificar, a nossa congregação, do que a nossa casa, do que a igreja local, do que a igreja do Brasil. A casa de Deus está presente em toda a terra e Deus está trabalhando para edificar a sua casa na terra. Esse é o seu propósito. Deus está trabalhando para edificar a sua casa sobre a terra. Logo, Deus não tem um propósito comigo. Deus não tem um propósito com você fora da sua casa. Deus não tem um propósito conosco fora da sua casa. Nós vamos encontrar um propósito para a nossa vida dentro do propósito de Deus, dentro da sua casa, dentro dessa edificação. Não há propósito para o homem fora da sua casa. Você não foi chamado para trabalhar fora dessa casa, fora dessa edificação. Quando nós fomos chamados para trabalhar, para fazer a obra, para edificar a casa de Deus. Deus não tem nada conosco fora da sua casa. Em outras palavras, para Deus é mais fácil matar um Eli do que deixar a casa ser destruída.
Eli era juiz de Israel, sumo sacerdote. A casa de Eli era uma bagunça. Os seus filhos, né? Eles eram, vamos chamar assim, perversos, ladrões. Eles não corresponderam à expectativa de um sacerdote, como filhos de um sumo sacerdote. Então Deus não teve problema. Depois você lê lá, tá lá em 1 Samuel 4, né? Você vai ler a partir do 2, vai ver a história, vai contar sobre a história de Eli, dos filhos de Eli, que era o sumo sacerdote. Então Deus não teve problema de chutar a cadeira de Eli, porque Eli não colaborou com a edificação da casa. Então a palavra vai dizer que Eli morre porque ele cai da cadeira, bate com a cabeça, quebra o pescoço e morre. Então entenda, Deus não teve problema em chutar a cadeira de Eli, porque ele não estava colaborando com a edificação da casa dele. Porque Eli estava mais preocupado com a casa dele, com seus filhos, do que com Deus. Eli estava mais preocupado com os seus filhos do que com o Senhor. E isso não tem a ver com Deus não nos amar. E é aqui que as pessoas caem. É aqui que as pessoas tropeçam nos seus próprios enganos. Porque isso não tem a ver com Deus não nos amar. Deus me ama, Deus nos ama. A palavra vai dizer que Ele nos amou de tal maneira. Deus amou o mundo. Ele não me ama, Ele te ama. Ele amou o mundo. Ele amou toda a criação. Deus nos ama. Deus ama a todos, mas Ele não aprova todo mundo. Deus ama a todos. Deus amou o mundo. Ele não amou você em especial. Ele amou o mundo. Ele amou a criação e tudo que contém na criação, que somos nós, amém? Deus ama a todos, mas Ele não aprova a todos. E os únicos que podem colaborar com a edificação da casa são aqueles que são aprovados e não somente amados. Aqueles que podem colaborar com a edificação da casa de Deus não são apenas os que são amados por Deus, mas são os que são aprovados. Entenda, Deus ama a todos, tanto a mim quanto a você, como também ama a prostituta que está oferecendo seus serviços na rua. Deus ama, né, o traficante. Deus ama o morador de rua. Deus ama, né, o homossexual. Deus ama apóstolos. Deus ama a todos. Deus ama os homicidas. Deus ama a todos. Deus não nos ama porque eu sou crente, então Ele me ama. Deus ama a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Ele ama a todos. De fato, Ele não vai fazer diferença no seu amor para ninguém. Ele me ama, Ele te ama da mesma forma que Ele ama a prostituta, que Ele ama o traficante, que Ele ama o homicida. Porque Deus amou o mundo, porque Deus é amor. Então Deus nos ama e ponto final. Paulo vai dizer lá em Romanos 8 que nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada nos afasta desse amor. Deus nos ama e ponto. Então isso que nós estamos tratando, isso que nós estamos, né, edificando hoje, não se trata de amor. Não estamos tratando, né, do assunto de amor, porque Deus não vai me amar mais ou me amar menos do que Ele já me amou em Cristo. Não há nada que eu possa fazer para Ele me amar mais. Não há nada que eu faça que Ele me ame menos. O amor de Deus é imutável, assim como Ele é. Por quê? Porque Deus é amor. Se Deus é amor, o seu amor é imutável. Ele ama a todos. Não há nada que eu possa fazer que Ele vai deixar de me amar. Você pode fazer a pior coisa dessa terra, Deus não vai deixar de te amar, porque Ele decidiu nos amar. Deus decidiu amar a mim, amar a você, amar o mundo. Não há nada que possamos fazer para que Ele venha nos amar mais, porque na cruz Ele já nos amou. Ele já nos ama em Cristo Jesus. Vou dar um exemplo. Jesus, quando Ele foi batizado,
antes dele começar o seu ministério e antes dele fazer o seu primeiro milagre, a palavra vai dizer que Jesus vai ao batismo, amém? Ele vai se batizar, ele vai ao encontro de João Batista para ser batizado. E a palavra vai dizer que quando ele é batizado, o céu se abre, a pomba desce e escuta a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado, de quem eu tenho prazer. Mas Jesus ainda não tinha feito nada e Deus já estava dizendo que ele era o seu filho amado, porque o amor de Deus não se mede por aquilo que fazemos, mas porque ele decidiu nos amar. Então o amor é uma decisão. Deus vem nos ensinar que amar é uma decisão. Ele decidiu nos amar e ponto. Não por aquilo que fazemos, não por aquilo que somos. Porque a palavra vai dizer que ele nos amou e entregou o seu filho, nós ainda sendo pecadores. Então nada vai mudar o amor de Deus. Ele decidiu nos amar em ponto. Mas agora, a edificação da sua casa é um assunto mais sério. Edificar a casa de Deus não é qualquer pessoa que pode tocar na edificação. Quando se trata desse assunto, a edificação da sua casa, não é qualquer um que pode tocar. Para tocar na casa de Deus, para tocar na edificação dessa casa, eu não somente devo ser amado, eu devo ser aprovado. Então, ser um edificador, um colaborador da edificação, não é um assunto de amor. Então, não é um problema de amor, não é que falte amor, não é que não tenha amor, não é que Deus não ame, não é que o pastor não ame, não é que o líder não ame, porque tem coisas que não é assunto de amor, é assunto de aprovação. Porque Deus continua nos amando, mesmo quando não estamos aprovados. O seu líder pode continuar te amando, mesmo você não estando aprovado. Então tem coisas, tem assuntos que não é assunto de amor, é um assunto de aprovação. 2 Timóteo 2, versículo 15, vai dizer assim: procura diligentemente apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. O que é obreiro? Um servo. A palavra obreiro é aquele que serve, é ser um servo. Como um servo, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem, que corta retamente a palavra da verdade. Procure diligentemente, sem deixar nenhuma brecha. Procurar com diligência é não deixar nenhum espaço, nenhuma brecha, nada. É tudo estar bem completo. Então, apresentar-te a Deus aprovado, como um servo que não tem do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra. Então, para tocar na casa de Deus, você não precisa ser somente amado, você tem que ser um obreiro aprovado. Você tem que ser aprovado. E é por isso que o evangelho do Senhor é recebido por graça, mas ele é exercido por aprovação. O evangelho, ele foi nos dado pela graça, mas ele é exercitado, ele é exercido por aprovação. 1 Tessalonicenses 2, versículo 4. Vai dizer assim, vou ler o 3 e o 4, tá? Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia no dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para agradar homens, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. Então entenda, o evangelho, nós recebemos ele pela graça, mas ele é exercido por aprovação. Visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Deus nos confiar o quê? O evangelho. E não para agradar a homens, mas para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Uma coisa é que eu confio em Deus, outra coisa é que Deus confia em nós. Para ser um colaborador dessa edificação, nós temos que ser encontrados aprovados para que Deus confie em nós o trabalho da edificação.
Não é sobre você falar, não, Deus, pode confiar em mim, eu confio em tudo, confia em mim, tá tudo certo. Não é assim que funciona. Nós temos que ser aprovado para que Ele nos confie esse evangelho. O nível mais básico da nossa fé é que eu confie em Deus, amém? É assim que nós começamos a nossa caminhada com Jesus. Nós temos fé, cremos, né, que Ele morreu, ressuscitou por nós, amém? Então, o nível mais básico da fé é que eu confio em Deus, mas à medida que nós vamos amadurecendo, Deus começa a confiar em nós. Então, confiança, para Deus confiar em nós, nós precisamos amadurecer, ser achado, confiado, para que Deus possa confiar em nós. Nós temos que ser aprovados, nós somos aprovados mediante nosso amadurecimento. Nós só somos aprovados mediante o nosso amadurecimento em Deus. Eu vou dar um exemplo. Eu amo meu filho Samuel, amém? Glória a Deus. Como uma boa mãe deve amar o seu filho. Então eu amo Samuel. Samuel tem 8 anos, amém? E eu amo Samuel com todo o meu ser. Eu daria tudo que eu tenho e que eu não tenho pelo Samuel. Mas eu nunca daria para ele a chave do meu carro para ele dirigir. Por quê? Porque não é um assunto de amor. Eu o amo, mas não significa que eu confie nele a chave do meu carro. Então, eu o amar não significa que eu confie. Então não é porque eu amo e faço tudo por ele que se ele me pedir a chave do carro para dirigir, eu vou dar. Porque ele só tem 8 anos, ele não está aprovado, apto e maduro para dirigir um carro. Vocês estão conseguindo entender? Diga amém. Então a edificação da casa de Deus não é um assunto de amor, é um assunto de amadurecimento, de aprovação, em que eu e você sejamos achados confiáveis para Deus. Deus tem que confiar em nós esse evangelho. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então amor e confiança é separado por uma palavra: maturidade. Amor e confiança é separado por uma palavra: maturidade. A distância entre que Deus me ame e que Ele confie em mim é a medida da minha maturidade. A distância entre que Deus me amar e Deus confiar em mim, a edificação da sua casa, coisas que são mais profundas, é a minha medida de maturidade. Deus ama a todos, mas não confia em todos. Então entenda, o seu líder, o seu pastor, ele pode te amar, mas pode ser, e só talvez, que ele não confie em você a ponto de te delegar coisas que você ainda não está maduro e aprovado. Então nós temos que saber separar as coisas. Não é falta de amor, não é um assunto de amor, é um assunto de maturidade e aprovação. Deus ama a todos, mas não confia em todos. Então, o crescimento da vida de Deus em nós é para uma coisa: a edificação da sua casa. O crescimento dessa vida em nós é para nos amadurecer, é para nos tornar aptos, aprovados, obreiros aprovados, que manejam retamente a palavra do Senhor, para sermos encontrados aprovados, para que Deus nos confie essa tarefa. Vocês estão entendendo? Diga amém. Número 3, para sermos um colaborador de Deus, nos é dada uma autoridade por Deus, mas essa autoridade não nos torna senhores. Essa autoridade dada por Deus para colaborarmos com a edificação da sua casa não é para nos empoderar, não é para você se tornar senhor, né? Se encher de empoderar e dizer: agora eu tenho a autoridade de Deus. Quando nós não entendemos a casa, quando nós não entendemos sobre a casa de Deus, nós cremos que a autoridade é para fazer aquilo que nós queremos.
Nós cremos que a autoridade é para fazer com que pessoas façam aquilo que a gente quer. Nós entendemos que a autoridade é para ficar dando ordem no mundo espiritual, né? Para que o céu venha trazer por natural, e você quer exercer a sua autoridade sobre o mundo espiritual, sobre pessoas, sobre lugares. Mas o propósito da autoridade não é para o benefício pessoal. A autoridade de Deus nos foi dada com uma finalidade. Qual? 2 Coríntios 10, versículo 8. Depois eu vou ler 2 Coríntios 13, 10, amém? 2 Coríntios 10, versículo 8 vai dizer assim: porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, o qual o Senhor nos concedeu para edificação e não para destruição nossa. Então o Senhor nos concedeu, 2 Coríntios 10, versículo 8, a autoridade o qual o Senhor nos concedeu é para edificação e não para destruição, não para o nosso benefício. 2 Coríntios 13, versículo 10. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que quando estando presente não venha a usar de um rigor, segundo a autoridade que o Senhor me concedeu, para edificar e não para destruir. Então Deus nos dá autoridade para quê? Para que é a autoridade? Por que Deus nos concede autoridade? Para edificar. A autoridade de Deus nos é dada para edificação. Para a edificação da sua casa, para a edificação da igreja. O propósito da autoridade é para garantir a edificação. A autoridade de Deus edifica. Então a autoridade de Deus não é dada para fazer com que pessoas façam aquilo que queremos. Não é para ficar dando ordens ao mundo espiritual. É para a edificação da casa. É para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação da sua igreja. Mas quando essa autoridade cai na mão de gente carnal, então ela usa para se empoderar. Ela usa, para se assenhorar. Ela usa em benefício próprio. Mas a autoridade que Deus nos concede como colaboradores é para edificar a casa, é para edificar o corpo de Cristo, é para edificar a igreja do Senhor. A responsabilidade da autoridade é para garantir 3 coisas: o que nós edificamos, como edificamos e com o que nós estamos edificando. A responsabilidade da autoridade é para nos garantir o que nós estamos edificando, para nos garantir como nós vamos edificar e para garantir com o que nós vamos edificar. Porque todos nós estamos edificando alguma coisa. A pergunta é o quê? Todo mundo está edificando alguma coisa. A pergunta é: o que você está edificando? A igreja do Senhor, que é a casa de Deus, que está lá em 1 Timóteo 3,15, que vai dizer que a casa do Senhor, a igreja do Senhor é a casa de Deus. Ela se edifica debaixo de um desenho. Ela se edifica debaixo de um modelo. A casa de Deus, que é a igreja do Senhor, é a coluna e o fundamento da verdade. É o que está lá em 1 Timóteo 3,15. Que a igreja do Senhor é a casa de Deus, que é a coluna e o fundamento da verdade. Então essa casa, ela é coluna e fundamento da verdade de Deus. Então ela não pode ser edificada de qualquer forma. Ela não é edificada de qualquer maneira. Ela tem um modelo, ela tem um desenho. Ela é edificada debaixo de um padrão. Ela é edificada debaixo de um modelo. Por quê? Porque ela é coluna e fundamento da verdade. A igreja não é edificada debaixo de improvisos. A igreja não é edificada debaixo de amadorismo. A igreja não é edificada debaixo de eventos. Então, quem quer edificar,
Quem quer colaborar com essa edificação, primeiro precisa saber por revelação, né? Em Deus, qual é o desenho, qual é o plano, qual é o projeto. Porque não se pode edificar a casa de Deus de qualquer forma. Não se pode edificar a casa de Deus de qualquer maneira. Não pode ter imprevisto, não pode ter pessoas despreparadas, amadoras. Como nós falamos, tem que ser que pessoas aprovadas. Pessoas aprovadas são pessoas preparadas. Preparadas para participar dessa edificação, para colaborar com essa edificação, porque não se trata de edificar por edificar. Nós não estamos edificando por edificar, porque está na moda, porque está dizendo, porque está na Bíblia. Não se trata de fazer por fazer, se trata de você entender o seu chamado, entender para que Deus te chamou. Então não se trata de construir algo por construir, mas de construir de acordo com o desenho de Deus, porque eu entendo que esse é o meu chamado. Esse é o chamado da igreja, edificar a casa eterna de Deus. A razão pela qual nós não estamos vendo a glória de Deus ser expressado na nossa geração, a razão pela qual nós ainda não vemos a glória de Deus sendo expressada na igreja do Senhor como um todo, é porque só há glória aonde há fidelidade ao desenho. Só há glória aonde há fidelidade ao desenho. E Deus não confia o desenho dele para imaturos. Deus não confia o desenho da sua casa para pessoas que não são aprovadas, mesmo que Ele nos ame. Ele não nos confia o desenho da sua casa por amor, mas é por aprovação, por maturidade. E só a glória onde a fidelidade ao desenho. A glória de Deus não vai se manifestar porque nós cantamos que a glória de Deus se manifeste. Não adianta você cantar, clamar, orar. Ah, vem Deus com a sua glória, vem derrama a sua glória. Ah, vem com a sua... Se fosse por canções, se fosse por orações, se fosse por pedidos, a glória já tinha descido, Cristo já tinha voltado. Se fosse por oração, Jesus já tinha voltado. Se fosse por clamor, por cantar, por adorar, por ministrar louvor, Jesus já tinha voltado, né? Você já tinha sido, né, tomado, tudo já tinha acontecido. Já estaríamos vivendo já a eternidade, todo mundo descansando no eterno. Então cantar, gritar e chorar não vai adiantar de nada se não tiver um modelo. Se você não entender o plano, se você não entender o projeto, se não houver um desenho, porque se não há um desenho, não há glória. Se não há fidelidade ao modelo, não há glória. Você pode se esgoelar que não há glória. Porque a glória não é uma emoção, a glória de Deus não é uma sensação, a glória de Deus é a imagem de Cristo expressada. A glória de Deus não é um evento, não é um momento. A glória de Deus é Cristo expressado, é a imagem dele sendo expressado, e não a glória se não há desenho. E eu vou dar um exemplo. Moisés foi chamado para edificar o tabernáculo do Senhor, amém? Todo mundo conhece a história. Então Deus vai chegar para Moisés e falar: Moisés, eu quero que você edifique um tabernáculo para mim, para que eu possa habitar no meio do meu povo, amém? Esse foi o chamado de Deus para Moisés em relação ao tabernáculo. Então entenda, igreja, entenda uma coisa. Moisés esteve 40 anos antes de começar a servir ao Senhor. Ele esteve 40 anos no Egito, amém? Ele cresceu no Egito, ele viveu o Egito, ele cresceu pelos exemplos, pelos padrões, pelo modelo do Egito, amém? Moisés viveu 40 anos no Egito. E uma das grandes habilidades da civilização egípcia é a construção. Então, Moisés entendia de arquitetura, de edificação, de construção.
A cultura egípcia, a civilização egípcia, eles eram especialistas em construção, pirâmides, templos, cidades. Era uma cidade grande que ostentava, né? Até hoje tem lá, né, as pirâmides. Então eles eram habilidosos na construção. Então seria quase uma ofensa, entenda, dizer para um arquiteto na estirpe de Moisés, porque Moisés era um excelente arquiteto, que faça um tabernáculo. É como se você pegasse o melhor arquiteto do Rio de Janeiro, né? Sei lá, ele já até morreu. Vou dar um exemplo do Oscar Niemeyer, amém? Todo mundo já conheceu o Oscar Niemeyer, ouviu falar, né? Ele construiu a Catedral de Brasília, né? O Palácio do Planalto. Então, ele é um excelente arquiteto, Oscar Niemeyer. Se você não sabe quem é, em nome de Jesus, crente, vai olhar no Google. Você não está vivendo. Pelo amor de pai. Ele é o melhor arquiteto do Rio de Janeiro, tá? Foi, porque morreu. Então ele foi o melhor arquiteto. É a mesma coisa chegar pro Oscar Niemeyer e falar assim: constrói para mim uma tenda para eu morar com a minha família. Faz aí uma tendinha para mim, uma tendinha assim, levanta quatro pauzinhos, põe uma cobertura, porque eu quero morar junto com a minha família dentro dessa tenda. Então foi basicamente isso que Deus fez com Moisés. Chamou um dos melhores arquitetos, conhecedores de construção e edificação, e pediu para ele montar um tabernáculo, que aos olhos de Moisés poderia parecer algo muito fácil, porque ele estava acostumado com grandes construções. Vocês estão conseguindo entender o raciocínio? Então Moisés sabia de edificação, mas aquilo que Deus chamou ele para edificar era diferente. Aquilo que Moisés sabia edificar era conforme a outro desenho, era conforme a outro padrão, era conforme a outros exemplos e referências. Era de acordo com o modelo do Egito. Então Deus teve que levar Moisés ao deserto para desconstruir a mentalidade de Moisés, do padrão anterior, dos seus exemplos anteriores, das suas referências anteriores. Porque quando um desenho é tudo aquilo que você tem, então quando você começa a construir tudo debaixo daquele desenho. Quando você tem um padrão formado dentro de você, né? Quando você tem um modelo formado, tudo que você vai edificar, tudo que você conhece é aquilo, você passa a viver por aquilo, amém? É como uma cultura, amém? Então, a maneira que a sua mãe te criou, os exemplos da sua casa, é aquilo que você vai passando adiante. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, Moisés tinha dentro dele enraizado uma forma de edificar, um modelo, um desenho. Então Deus teve que levá-lo ao deserto para desconstruir todo um sistema dentro dele, para desconstruir todo um desenho dentro dele. Então Deus teve que desconfigurá-lo para configurá-lo no desenho de Deus. Então, pode parecer fácil quando Deus mandou ele desenhar um tabernáculo, mas o que ele não entendeu é que aquilo que Deus entregou para ele edificar era um modelo totalmente diferente do que ele conheceu no Egito. Porque você não pode edificar a obra de Deus debaixo do desenho do Egito. Então, para você se tornar um construtor da casa de Deus, um edificador da casa de Deus, Deus precisa desconfigurar a sua mentalidade de Egito. Ele tem que desconstruir todos os seus modelos, todos os seus padrões, todos os desenhos que há na sua mente. Ainda que sejam construções maravilhosas, ainda que sejam construções imponentes, ainda que sejam construções relevantes, influentes, segue sendo Egito. E Deus não quer nada do Egito na sua casa. Não se pode edificar a obra de Deus debaixo do desenho do Egito. Por isso que nós temos que configurar a nossa mentalidade a uma mentalidade de edificadores, mas não é de edificadores conforme o modelo desse mundo, é conforme o desenho de Deus. E é por isso que o nosso maior inimigo não é o diabo, porque o diabo já foi vencido, amém? O único poder que tem o diabo é aquele que nós lidamos.
Porque o diabo já foi vencido. O diabo não é um problema para a igreja que está em Cristo. Ele é um problema para aqueles que carregam a velha mentalidade. O diabo só é um problema para aqueles que não renovaram a mente. Para aqueles que não têm uma mente transformada, para quem ainda possui a velha mentalidade, o diabo continua sendo um problema. Mas para aqueles que têm a mentalidade de Cristo, o diabo não é mais um problema. Não há nada tão perigoso para a edificação da igreja do que uma velha mentalidade. Não há nada mais perigoso para a construção e a edificação da igreja, da casa de Deus, do que uma velha mentalidade. Porque você pode querer edificar o tabernáculo, você pode querer edificar a casa de Deus com o desenho do Egito. Por isso que Jesus vai dizer: não se põe vinho novo em odres velhos. Porque aquele odre velho que recebe o vinho novo, quando esse odre velho não é reconfigurado, quando esse odre velho não é reajustado, quando esse odre velho não é renovado, a única coisa que ele vai produzir é desperdício do vinho novo. A única coisa que vai ser produzido é desperdício do vinho novo. Então Jesus vai falar: não se coloca vinho novo em odres velhos. Não se coloca vinho novo em uma mentalidade velha. Não se pode colocar o novo de Deus dentro de uma mentalidade velha, de uma mentalidade não reajustada, não renovada. Por quê? Porque você vai colocar a perder o vinho novo. Ainda vai correr o risco de você contaminar a edificação da casa de Deus com a sua mentalidade do Egito. Então, nós estamos querendo colocar vinho novo. Olha o que a igreja faz. Ela está querendo colocar vinho novo em um sistema de pensamento velho. E então queremos, como geração, que Deus faça algo novo. Nós queremos que Deus faça algo novo. Queremos colocar vinho novo dentro de um sistema de pensamento velho. E ainda pedimos para Deus que Deus desça com a sua glória. Ainda pedimos que Deus encha com a sua glória. Você continua vivendo um sistema velho do Egito, querendo comer do novo, querendo que Deus derrame o novo, querendo que Deus te encha da glória dele. Essa é a igreja de hoje em dia. Bonita, grande, imponente, relevante, mas que não deixou de ser Egito. Nós queremos que seja relevante, nós queremos que seja atraente, queremos que seja sustentável. Então pegamos o Egito e fazemos um copia e cola dentro da igreja. E agora, então, é pior. Porque agora as coisas avançaram. Agora nós podemos usar a inteligência artificial. Podemos usar o chat GPT. Que todo mundo acha, pô, maneiro, né? Ele cria texto, né? Você pode chegar lá no chat GPT, a inteligência artificial, e colocar assim: quero 4 sermões sobre a edificação da casa de Deus. Ele vai preparar para você 4 sermões sobre a edificação da casa de Deus. Vai criar. A inteligência artificial tem a capacidade de criar 4 sermões com textos bíblicos sobre a edificação da casa de Deus. Mas não deixa de ser Egito, disfarçado de uma nova maneira de pensar, disfarçado de avanço. Porque a palavra de Deus, ela é vida. Nada que é artificial pode substituir a vida de Deus. Preparar uma palavra é você estar conectado com a vida, conectado com o Espírito Santo de Deus. E isso, inteligência artificial no mundo vai poder te dar. Mas o Egito, disfarçado de avanço, continua entrando dentro da igreja.
Então estão copiando e colando. E ainda assim queremos que a glória de Deus venha. Isaías 6, versículo 3 vai dizer: os serafins clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Eis que toda a terra está cheia da sua glória. O que está cheio da glória de Deus? Eis que toda terra está cheia da sua glória. Então olha para o irmão que está do seu lado. Pode olhar. Aí está a oportunidade de ver a glória de Deus na terra. A oportunidade de você ver a glória de Deus na terra não é em coisas, não são em pessoas, não é no Egito disfarçado, é na vida do seu irmão. À medida que a vida cresce nele, a glória cresce. À medida que Cristo cresce, a glória de Deus é expressada. À medida que ele vai se enchendo de vida, a glória de Deus pode ser vista. Então o irmão que está do seu lado é a oportunidade de você ver a glória de Deus na terra. A glória de Deus na terra é ver Cristo sendo formado no meu irmão. A glória de Deus na terra é ver a igreja de Cristo sendo formada, aperfeiçoada, é ver o corpo de Cristo sendo edificado. Mas é mais fácil pedir a glória que ela venha do céu do que você deixar Cristo ser formado em você. Você acha mais fácil clamar, gritar, orar, cantar, pedir que a glória desça, do que você permitir que Cristo seja formado em você. Por isso que tem gente que continua pedindo que a glória desça, sendo que Isaías já revelou que a glória está na terra. Por que ainda não vemos a glória de Deus manifesta e expressa na nossa geração? Porque as pessoas têm uma grande dificuldade em se permitir ser aperfeiçoada por Cristo. Porque elas continuam presas às suas coisas, às suas vontades, aos seus desejos. Hebreus 8, voltando para Moisés. Hebreus 8:5 vai dizer: olha, Moisés, faça todas as coisas conforme o desenho, o modelo, o padrão que foi te mostrado no monte. O que Deus está comunicando com Moisés? Moisés, eu quero que você faça um tabernáculo e ele não será nada como você conhece. Então, você vai edificar um tabernáculo que não tem um modelo, não tem um padrão, não tem a forma de nada que você já viu e conheceu nesses 40 anos da sua vida, em todo o seu conhecimento de construção, de edificação, de arquitetura. Então você não pode buscar e você não pode utilizar suas velhas ferramentas. Você não pode usar os seus velhos projetos, você não pode usar os seus velhos desenhos, você nem tampouco tem o direito de inventar algo novo. Deus não deixou espaço para Moisés nem usar aquilo que ele já conhecia e já tinha como habilidade, talento, e nem deu espaço para Moisés inventar nada novo. Deus não deixou nada para a imaginação de Moisés. Deus deu todos os mínimos detalhes de tudo aquilo que ele queria, de tudo, de todas as formas, tamanhos, modelos, cores, revestimentos, tudo. Utensílios, tudo milimetricamente detalhado por Deus. Então Deus não deixou nada a critério de Moisés, a imaginação de Moisés. Por quê? Porque a nossa imaginação ainda pode estar contaminada com algo do Egito, e Deus não vai botar a perder a sua casa. Como eu falei no começo, foi mais fácil ele chutar a cadeira de Eli do que permitir que ele ferisse a edificação da sua casa. Porque a imaginação do homem vai ser assim: ah, Deus, mas por que usar madeira de acácia para construir a arca? Podemos usar o PIN, é mais barato, usa um MDF. Ninguém vai reparar, porque essa é a mentalidade do homem. Usa
né? Faz um laqueado, né? Passa uma tinta diferente. Né? Põe agora tem até adesivo, né? Para ficar bonito as coisas. Fica mais barato. Ah, Deus, para que usar bordados de fio de ouro? Usa um folheado, vai brilhar do mesmo jeito quando a luz bater. A mentalidade do homem é assim: vamos fazer algo mais barato. A casa de Deus não precisa ostentar. E aí você vai entrando com as suas ideias, nós vamos entrando com as nossas ideias mirabolantes e tentamos, né, fazer algo, o que achamos mais prático, melhor do que aquilo que Deus entregou, do que o desenho de Deus. Vamos baratear as coisas, vai ser mais fácil, vai ser mais rápido. E aí a gente entra com as nossas ideias mirabolantes, dizendo: pronto, Deus, tá pronto, terminei. Tudo que você pediu tá aqui, toma, pode descer com a sua glória. E Deus olha e diz: não, porque não está conforme o desenho. Deus não está aí comprometido conosco. Deus está comprometido com o seu desenho. Por isso que para fazer parte da colaboração, dessa edificação, Deus não quer saber do que você acha melhor, da sua imaginação, de como você acha que pode ser mais rápido, ou que pode ser mais barato, ou que pode ser melhor. Você tem que estar comprometido com o desenho de Deus. Deus não está comprometido conosco, com as nossas ideias. Ele está comprometido com o seu modelo. E é por isso que Moisés viu do alto a terra prometida e não entrou. Moisés viu a terra. A palavra vai dizer que ele sobe. Eu sei o nome do monte, mas ele sobe o monte. E ele vê, contempla do alto toda a terra prometida. E Deus não deixou ele entrar. E aí, pensa comigo. Um homem que te serviu 80 anos, que largou tudo que ele conhecia, largou tudo que ele tinha, largou toda a riqueza do Egito. Um homem que largou a sua reputação, deixou tudo para servir a Deus, brigou com o seu irmão, pagou o preço de viver caminhando com um povo murmurento, chato, que só reclamava, que só murmurava, um povo de coração duro. E aí o que diria a nossa meritocracia? A nossa meritocracia é dizer assim: não, ele merece entrar. Ele merece entrar na terra prometida. Ele pagou o preço, ele sofreu, ele largou a vida dele. Ele aturou um povo murmurador no deserto 40 anos. E Deus falou: não vai entrar. Por quê? Porque ele feriu o desenho. Ele feriu o desenho. Ele saiu do modelo. Porque para Deus a casa é mais importante do que os colaboradores. Que isso, pastora? Mas Deus não me ama. Já te falei, isso não tem a ver com amor. Tem a ver com aprovação, maturidade. Deus nos ama, amém? Deus não deixou de amar Moisés. Mas ele não foi aprovado para entrar na terra prometida. Porque ele feriu o desenho. Um evangelho humanista, um evangelho antropocentrista, que coloca o homem no centro, transformou o homem mais importante do que a casa de Deus. E é por isso que quando eu falo um negócio desse, as pessoas se assustam e falam: nossa, pastora, mas Deus é amor. Que duro isso você dizer. Ai, que Deus se importa mais com a sua casa do que os colaboradores. Porque o evangelho humanista colocou o homem no centro e esqueceu que quem está no centro é Deus. Quem está no centro é Cristo. E o propósito dele é a edificação da sua casa eterna.
não tem a ver com amor, tem a ver com maturidade e aprovação. Então, o que nós estamos edificando? A sua casa. Estamos edificando a casa do Deus vivo. E essa casa é edificada debaixo de um modelo. Essa casa é edificada debaixo de um desenho. Não queira ferir o desenho. Moisés feriu o desenho. Deus já fala para ele assim, ó: fere a rocha para sair água. E a água sai da rocha, amém? A segunda vez Deus fala: não fere mais a rocha, fale com a rocha. E o que ele fez? Feriu novamente a rocha. Ele feriu o desenho. Então Deus o leva para ver. Olha que bonito. Essa é a terra que eu prometi. E quando ele vira para Moisés e fala: mas você não vai entrar, porque você feriu o desenho. A nossa meritocracia vai achar que ele merecia, porque a igreja está acostumado a achar que ela sabe o que é melhor. A igreja está acostumada a achar que ela tem uma bondade maior do que a própria bondade de Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Deus sabe o que é bom. Deus sabe o que é bom e melhor aos seus olhos. Por isso que Ele não precisa das nossas opiniões, da nossa imaginação. O que Ele precisa é de uma igreja comprometida com o seu desenho. Uma igreja comprometida com a edificação da sua casa. Uma igreja comprometida a amadurecer. Uma igreja comprometida em ser confiável, para que Deus possa lhe entregar o evangelho e torná-lo um colaborador dessa edificação. Porque pode parecer que Deus é duro, mas Ele nos deu a oportunidade de colaborar com essa edificação. Ele nos deu a oportunidade de fazer a boa obra. Efésios 2, versículo 10 vai dizer: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, o qual Deus preparou de antemão, para que andássemos nela. Deus preparou as boas obras para que andássemos nela. O que são as boas obras? É tudo aquilo que colabora com a edificação da casa de Deus. E Ele deixou tudo escrito. Ele deixou tudo pronto. Tudo já está pronto. Ele de antemão preparou as boas obras para que andássemos nela. Está pronto, preparado, está escrito. Tudo que é para colaborar com a edificação da casa de Deus está pronto. O desenho está pronto, o modelo está pronto. Por quê? Porque Deus não vai dar margem à nossa imaginação. Porque nós não podemos, com qualquer resquício do velho homem do Egito, contaminar essa edificação. Então Ele deixa tudo pronto, tudo preparado. E eu vou fazer uma última alegoria antes da gente terminar. E eu não terminei a palavra, eu vou terminar domingo que vem, porque eu sou uma pessoa boa e hoje quero acabar cedo. Eu vou deixar o restante para a semana que vem, para a gente poder concluir essa palavra, crescer nessa palavra. E a alegoria que eu vou usar, e guarde bem essa alegoria, porque a gente vai começar daqui semana que vem. Vou dar o exemplo do GPS, amém? Todo mundo conhece um GPS, um Waze, que você usa para dirigir, para encontrar o caminho, né? Então eu vou dar um exemplo. Eu vou para algum lugar e vou colocar lá no Waze, tá? No GPS, sei lá, Google Maps, o caminho que eu quero seguir, amém? E ele vai me dar opções de caminho, amém? E ele vai me dar o caminho mais rápido. E notoriamente você escolhe o caminho mais rápido do lugar que você quer chegar. Então eu vou dar um exemplo. Ele me dá um caminho para seguir, e o caminho que ele me deu para seguir, eu vou levar 30 minutos para chegar ao meu destino, amém? Mas no meio do caminho eu encontro um engarrafamento. Eu vejo lá que fica até vermelhinho. Eu não sei usar esse negócio não, mas eu sei que meu marido usa, de vez em quando.
Porque às vezes ele é meio perdido dirigindo. Não é Jesus. Então, no meio do caminho, tem um engarrafamento. Então, eu olho aquele engarrafamento e eu penso na minha mente mirabolante, né? Eu penso que eu sei mais do que o Waze, porque quem, né? O Waze vai saber mais do que eu? Não, porque eu conheço todo o Rio de Janeiro. Então, eu afirmo que conheço um caminho melhor, conheço um atalho. E eu ignoro a rota traçada pelo GPS. E eu acho assim, não, eu conheço um atalho que é melhor e mais rápido. E eu ignoro o GPS, ignoro aquele caminho que ele me deu, que ele está dizendo que tem 30 minutos para chegar ao meu destino, e vou pegar esse atalho, vou pegar essa outra rota, vou pegar um desvio. Então, ao invés de seguir, eu viro e me desvio do caminho original, amém? Porque eu entendo que eu conheço melhor a cidade, conheço melhor o caminho do que o próprio Waze, né? Que o próprio GPS. Então, ao invés de seguir adiante, eu viro, né? E vou pegar o meu super atalho. E quando eu pego o meu super atalho, eu encontro um outro engarrafamento. E ao invés de chegar em 30 minutos, eu chego em 60. E a pergunta é: eu cheguei ao lugar de destino? Sim ou não? Sim. O GPS me dava em 30 minutos, eu cheguei em 60, porque eu fui desviar o caminho, pegar um caminho mirabolante. A pergunta não é se eu cheguei, porque eu cheguei. A pergunta mais importante é: o que eu perdi no caminho? O que eu perdi no caminho até chegar ao meu destino? Porque tinha uma diferença de 30 minutos. Então, entenda o que eu perdi no caminho. Então, entenda a alegoria. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer. O caminho traçado são as boas obras de Deus. O caminho que o GPS me dá, chega lá em 30 minutos que eu falei, são as obras de Deus que Deus já preparou. Eu dirigindo, segue sendo eu, você, amém? É você e eu achando que temos o controle da nossa própria vida, que conhecemos a nossa vida melhor do que Deus. E pegamos atalhos e rotas alternativas que nós cremos que somos melhores do que o caminho que Deus já preparou de antemão. E eu sigo pelos caminhos que eu entendo que é melhor, porque eu acho que conheço a minha vida melhor, eu acho que eu entendo melhor. Então eu saio do caminho e o Espírito Santo fica dizendo: não faça, que aquela vozinha do GPS fala, né? Volte para o caminho. Correção, para você corrigir a rota. O Espírito Santo vai dizendo: não faça, não vai, permanece no caminho. Mas o meu orgulho de edificador diz como? Diz que eu sei como fazer, que eu também sei fazer, que eu também sei chegar lá. E entenda, eu vou chegar no resultado, porque a palavra vai dizer: aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o fim. Então entenda, todos nós vamos chegar. Todo mundo vai chegar no fim. Todo mundo vai chegar ao aperfeiçoamento. Todos vão chegar à medida da estatura perfeita de Cristo. Todos serão edificados para chegar à estatura do homem perfeito. No final, todo mundo vai chegar, mas a pergunta é: a qual custo? Qual é o custo disso? O que custou a sua mudança de rota? O que custou o seu desvio? O que custou você achar que você pode pegar um caminho melhor? Porque entenda, você vai chegar lá. Não por você, porque aquele que é fiel vai concluir toda a boa obra. Mas o que te custou? O que vai te custar? Nós temos uma igreja de forma global, né? De forma mundial, que sempre chega atrasada em tudo. Nós temos uma igreja tardia. Nós temos de uma forma global, mundial, uma igreja que está sempre atrasada para tudo. Sabe por quê? Porque ela acha que tem o melhor caminho. Ela acha que tem o melhor desenho. Ela acha que tem a melhor forma. Ela acha que sabe como fazer. E nós precisamos devolver o governo para o Espírito Santo, porque Ele sabe como se edifica a casa de Deus.
Jesus disse: eu vim para edificar a minha igreja. Jesus disse: eu edifico a minha igreja. Ele não disse: você vai edificar a minha igreja. Ele disse: eu edifico a minha igreja. Eu vim para edificar a minha igreja. E pela graça e pelo seu soberano poder, Ele nos convidou para colaborar com essa edificação. E colaborar com essa edificação não é você sobrepor um novo modelo, uma nova forma, um novo caminho. É você se alinhar e se ajustar ao desenho, ao caminho que Ele de antemão já preparou. É para colaborarmos com a edificação, não para nos assenhorar dela. É para colaborar. A autoridade que Ele nos deu para edificar a sua casa é para colaborar com essa edificação, não para te tornar senhor dela. Os homens se tornaram senhores da edificação da casa de Deus e se esqueceram que Cristo edifica a sua própria casa. Temos que saber que Ele sabe edificar a sua casa. Temos que estar alinhados ao Espírito Santo para estarmos alinhados ao desenho para edificar conforme Ele quer. O que define a nossa fidelidade como ministros, como servos do Senhor, como cooperadores, é a participação na edificação da sua casa. O que nos define, o que define a nossa fidelidade é se Ele vai nos chamar para fazer parte dessa edificação. Se Ele vai nos confiar, colaborar com essa edificação. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. Então nós continuamos a partir dessa alegoria. Domingo que vem, amém? Fique de pé.